Evangelho de João, capítulo 8, versículo 4. Disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles tentando-o, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles essa resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Versículo 12. De novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. A palavra dessa noite tem como tema: Quem me segue terá a luz da vida. Vamos repetir essa frase? Quem me segue terá a luz da vida. Amados irmãos, nós fomos redimidos pelo sangue de Cristo e hoje estamos vivendo uma vida no corpo de Cristo. Isso nos faz membros do corpo de Jesus. E eu quero reforçar o sentimento e a importância de nós valorizarmos o fato de nós termos a vida de Jesus. Isso mudou a nossa vida um dia, mas isso precisa continuar a mudar a nossa vida hoje. Se alguém aqui ainda não teve uma experiência com Jesus, depois da reunião, pode nos procurar e nós vamos orar com você. Essa é a maior decisão da nossa vida. Recebermos Jesus como nossa vida. E a vida de Jesus nos traz o poder de Jesus. Nos traz o perdão de Jesus. Nos traz a redenção. E nos traz uma vida de santidade. Uma vida separada deste mundo. Uma vida que não aceita viver debaixo da escravidão do pecado e uma vida que vence todas as coisas para que Deus se manifeste através da nossa vida. Aqui nessa passagem nós vemos uma situação que afeta todos nós. Nós vemos um pecado grave, nós vemos acusadores, nós vemos uma tentativa de condenação, mas nós vemos Jesus ali no meio da situação. E o fato do Senhor estar ali fez toda a diferença. A maior diferença na nossa vida é a presença de Jesus. A presença de Jesus na nossa vida muda tudo, irmãos. Assim como, se nós não tivermos a presença de Jesus em nossa vida, também tudo muda. Nós já vimos essa passagem em mensagens anteriores, não vamos entrar nos detalhes, mas eu queria, nessa noite, entrar um pouco em alguns princípios fundamentais da nossa vida cristã, para nos mostrar a importância de nós vivermos uma vida de santificação e uma vida de comunhão. Romanos 3, versículo 22 a 24, nos mostra uma grande realidade. Aqui diz, no versículo 22, justiça de Deus mediante a fé
em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Hoje no mundo, com a multiplicação da iniquidade, pelo fato de estarmos vivendo os tempos finais, a percepção do pecado na humanidade tem diminuído cada vez mais. A iniquidade tem operado e todas as referências bíblicas, todos os princípios espirituais que Deus deixou para nós, têm sido jogados de lado e hoje o homem decide por conta própria aquilo que é correto, aquilo que é errado. Mas precisamos saber e lembrar que quem criou o homem foi Deus. E Deus e a palavra de Deus é a nossa referência. Cantamos o hino falando que fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Tudo vai passar, menos a palavra de Deus. E na nossa vida, vivendo nesses tempos finais, nós temos que saber que quem determina os princípios para a nossa vida é Deus e a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Salmo 53, versículo 2 e 3, diz: do céu olha Deus para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nem sequer um. Olha só, nenhum homem diante de Deus é considerado como alguém que faz o bem. Isso é duro, não é, irmãos? Olha para você mesmo. Não tem dia que a gente acha, eu acho que eu sou melhor do que aquele outro. Aquela pessoa é complicada, ele é pecador. Ele realmente vai ser fuzilado por Deus. Ele vai ser julgado por Deus, porque olha as coisas que ele faz. Mas todos estão devendo para Deus, porque nós somos pecadores. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 20, diz: não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Olha só, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Romanos, capítulo 3, versículo 9. Que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Você acha que tem alguma vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Então isso aqui é Deus dizendo para o homem quem o homem é. Do lado mais relacional, quando nós lidamos com outras pessoas, também vemos um padrão que a palavra de Deus deixa. Mateus 7, versículo 3, diz algo que, com certeza, em algum momento da nossa vida, nos afetou. Aqui diz: por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás ao teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. O argueiro é um cisco, é um resíduo pequeno. Quantas vezes na minha vida eu não olhei para algum irmão, uma pessoa, já julgando ele, querendo tirar o cisco do olho dele, sendo que no meu olho tem uma trava. Às vezes, eu até sou cego, eu fico olhando para os outros, querendo ajudá-los, porque eu me considero mais justo do que eles. Irmãos, eu já fiz isso várias vezes. Romanos capítulo 2, versículo 1 a 4.
Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas, quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Irmão, se nós hoje temos a vida de Deus, é porque Deus foi bondoso para comigo e para com você e nos permitiu nos arrependermos dos nossos pecados. Não é porque nós somos melhores que os outros, não é porque nós temos algo em nós que nos torna dignos. Esses versículos são versículos pesados que mostram que todos nós somos injustos diante de Deus. E quem somos nós para nos acharmos melhores que os outros? É a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Por isso que às vezes, irmãos, quando também estamos brigando com o pecado, estamos tropeçando, nós temos que clamar pela bondade de Deus, para nos transformar em nossa mente, para que possamos nos arrepender. Arrependimento é uma mudança de direção, é uma mudança de mente, e só Deus, por meio da sua bondade, pode nos conduzir a isso, mas nosso coração precisa estar sedento por Deus. Nosso coração tem que estar aberto para clamar pela salvação que nós temos em Cristo. 2 Samuel, capítulo 12, 1:14. Aqui nós vemos um caso bastante conhecido do rei Davi. Quando eu leio a história do rei Davi, eu procuro me identificar, porque o rei Davi era considerado um homem segundo o coração de Deus. E às vezes eu não entendo como é que Deus considerava ele um homem segundo o seu coração, sendo que ele cometeu pecados tão graves. Às vezes não gera uma confusão na nossa mente, como é que um homem assassino, adúltero, ainda assim era lembrado muito depois da sua morte, e por amor a Davi, Deus tinha misericórdia do seu povo. Davi cometeu erros gravíssimos, mas Davi era um homem que tinha um coração de arrependimento. E aqui ele sofreu uma dura lição. No capítulo 12 de 2 Samuel, ele tinha acabado de cometer assassinato e adultério, tomou Batseba como sua mulher, era de outro, era do Urias. E aí Natã, no versículo 1, se chegou a Davi e contou uma história sobre um homem rico e um homem pobre, no versículo 1. Versículo 2, o homem rico tinha ovelhas e gado, e o pobre não tinha nada. Ele só tinha uma cordeirinha que comprara e criara. E que a cordeirinha tinha crescido junto com ele, junto com seus filhos. A cordeirinha era como se fizesse parte da família. Eu tenho um cachorrinho que veio antes dos meus filhos. E ele faz parte da família. Ele é chato, ele nos irrita, mas faz parte da família. E um dia, se ele partir, ficaremos muito tristes. Essa cordeirinha fazia parte da família. Foi criada junto com os filhos. Meus filhos foram criados junto com Baruque. Comia do seu bocado e de seu copo bebia, dormia nos seus braços e tinha como filha, olha só. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado. O homem rico hospedou um viajante. Ele tinha abundância de gado. Mas o que ele fez? Ele pegou a cordeirinha, ele tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que ele havia chegado. Olha o senso de justiça do rei Davi. Versículo 5. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor,
o homem quem fez isso deve ser morto. Porque o homem rico tomou da cordeirinha, ao invés de tomar do gado dele, para poder alimentar o viajante. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. O rei Davi estava certo em relação à cordeirinha, em relação ao rico e ao pobre? Por um lado, sim. Esse homem rico não deveria ter tomado da cordeirinha, deveria ter pegado do rebanho dele. Mas a intenção dessa história não era definir quem estava certo e quem estava errado, era expor o pecado de Davi, que para ele não tinha sido algo que o estava incomodando. Tanto que ele já julgou esse rico e já mandou ele ser morto. Versículo 7, nós temos uma virada na história. Então disse Natã a Davi: Tu és o homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa do teu Senhor e as mulheres de teu Senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. Se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Pela bondade de Deus, sabemos que Davi se arrependeu. O Salmo 51 é um salmo que constrange o nosso coração. Inclusive, quando a percepção de pecado durante a minha caminhada cristã foi muito forte, esse salmo me salvou muitas vezes. Porque nós vemos que diante de Deus, nós somos injustos e nós somos falhos. E às vezes nós somos como Davi, nós condenamos o homem por ter tomado a cordeirinha, mas nós somos assassinos e nós somos adúlteros. E talvez você pense, mas eu não sou assassino, eu não cometo adultério. O Senhor diz que nós odiarmos o irmão, já o matamos. E se nós olharmos para uma mulher com intenção impura, já adulteramos em nosso coração. Aqui nós estamos falando não apenas de pecados visíveis, que todo mundo vê, mas pecados que só Deus e nós sabemos que existem. Pecados do nosso coração. Quantas vezes, irmãos, não julgamos os outros, condenamos rapidamente, mas nós mesmos, quando nós tropeçamos, fraquejamos e somos expostos, a gente clama por perdão, clamamos por compreensão, clamamos por misericórdia e queremos que as pessoas nos amem. Primeira João, capítulo 2, versículo 1 e 2, nos traz uma mensagem de esperança, uma mensagem maravilhosa. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. O desejo de Deus é que não pecamos. O apóstolo estava dizendo isso. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Amados irmãos e irmãs, nós temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo o justo. O único homem justo foi Jesus Cristo. O único homem que Deus Pai aceitou para morrer pelo pecado da humanidade foi Jesus Cristo. Versículo 2, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então a primeira coisa que nós temos que reconhecer é que nós somos pecadores, mas nós temos um advogado. Nós temos o Cordeiro de Deus, que foi entregue por nós para nos salvar e também nos defende das acusações, porque Ele mesmo sofreu por nós a pena, sofreu por nós as consequências do pecado e fomos justificados em Cristo Jesus. Então, objetivamente, a nossa primeira percepção tem que ser: em Cristo eu sou justificado, fora de Cristo eu sou injusto. Sempre que estamos vivendo por nossa vida natural sem Cristo, somos injustos. Por mais que nós nos consideremos justos, nós somos injustos. Sempre que estamos conectados a Jesus Cristo, vivendo uma vida de comunhão com Ele, sendo santificado por meio da sua natureza, nós
somos justos, porque Ele é quem nos justifica. Então, qual deve ser a nossa atitude diante do pecado? Quando nós pecamos? E nós, às vezes, pecamos. Tem alguns que têm um viver de pecado, que precisam ser libertos disso, e tem alguns que talvez pequem com menos frequência, mas ainda assim pecam. Aí vamos ver dois extremos. Em Lucas 18, 13 e 14, nós vemos a situação de um pecador, e reconhecidamente ele era pecador, que foi justificado por causa da atitude dele, que é o publicano. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Nós temos que nos humilhar diante de Deus e reconhecer que só temos como andar diante dele porque nós fomos salvos pelo sangue de Jesus Cristo e fomos justificados pela obra de Jesus Cristo. E todos os dias nós temos que ter o sentimento desse publicano: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Só estamos aqui porque Cristo se entregou por nós. Ele nos substituiu. Era para mim e para você ter sofrido as consequências dos nossos pecados. Mas Cristo, no seu sofrimento vicário, tomou o meu lugar, tomou o seu lugar. Então, nós temos a propiciação por meio de Cristo. E nós temos o direito de pedir: ó Deus, sê propício a mim, pecador, por causa da encarnação, da obra de Jesus Cristo. Essa é uma grande realidade espiritual que precisa nos impressionar. Jamais podemos banalizar ou desprezar o evangelho maravilhoso da graça de Cristo, irmãos. E 1 João 1, 9 e 10 mostra que outra atitude prática que nós precisamos ter é confessar nossos pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha só, isso é maravilhoso, irmãos. Se eu confesso os meus pecados ao Senhor, eu sou justificado, eu sou purificado. Agora, se eu acho que eu não tenho pecado, eu vou confessar o quê? Por isso, nós lemos aqueles versículos anteriores. Nós temos que aprender a perseverar na comunhão com o Senhor, para que o Senhor nos mostre tudo aquilo que ainda o desagrada. Por isso, precisamos experimentar, primeiramente, da luz do mundo, que vem nos expor, vem nos mostrar a nossa situação, mas devemos insistir na presença de Cristo, para que a luz da vida possa mudar a nossa vida e mudar o nosso viver. Não é apenas reconhecer: eu sou pecador, mas a gente foge da presença do Senhor, mas reconhecer: Senhor, eu sou pecador, eu peço que o Senhor transforme a minha vida, muda o meu coração. Eu confesso o meu pecado, eu confesso que eu odeio aquela pessoa, eu confesso que meu desejo é impuro em relação àquela outra pessoa. Senhor, eu ainda sou tão orgulhoso, eu ainda amo este mundo. Senhor, em mim ainda há concupiscência da carne, há concupiscência dos olhos, a inveja e a soberba da vida. Senhor, eu amo este mundo, mas eu quero pedir para o Senhor me fazer te amar mais do que este mundo. Isso é confessar nossos pecados. Reconhecer que nós não somos nada, irmãos, não temos nada em nós mesmos. E sempre que nosso coração se torna altivo, nós nos tornamos como aquele fariseu, que estava se vangloriando na presença de Deus, orando de si para si mesmo, dando graça a Deus que ele não era como aquele pecador. E ele não foi justificado. Não adianta termos uma vida de aparência religiosa, de termos uma vida de aparência, mas Deus sabe o quão podre está nosso coração. E nós sabemos que muitas vezes subornamos a nossa consciência para viver uma vida confortável, mas nós somos um trapo de imundícia. Mas nós temos um advogado nos céus.
Ó Deus, sê propício a mim, pecador. E quando nós confessamos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Irmãos, nós temos que, às vezes, pegar literalmente a palavra e aplicar em nossa vida. Aqui não tem muita metáfora, né? Aqui é direto. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Olha a gravidade disso. Então, por um lado, nós temos a percepção de pecado e temos a percepção de que nós precisamos confessar e nos arrepender. Mas qual foi o alto preço que Cristo pagou para que hoje nós tivéssemos uma vida de santidade? Isaías capítulo 53, versículo 4. Na semana, acho que passada, né, os jovens na leitura bíblica leram 7 capítulos de Isaías, não é, Lucas? Certo, Gabi? Acho que Isaías 53 a 57, não foi? Ou foi retrasada? Agora está Josué, né? E Isaías é um livro que tem muita maldição, tem muita coisa negativa, mas também tem capítulos maravilhosos de esperança e de salvação. E o capítulo 53 é um desses capítulos de esperança, salvação, em que nós somos constrangidos pelo amor de Deus e nós vemos o verdadeiro coração de Deus. Versículos 4 a 7, não vou ler inteiro, mas leiam no Espírito junto comigo, irmãos, para entenderem o preço que Cristo pagou para você, para que você tivesse uma vida de santificação. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Você tem enfermidade? Você tem dor? Cristo tomou sobre Ele a tua dor, tua enfermidade. Levou sobre si e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Aqui não foi traspassado pelas transgressões dEle, mas foi por minha transgressão, foi por sua transgressão que Ele foi traspassado e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Todos são iníquos e todos os pecados, todas as iniquidades caíram sobre ele. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Vamos pular para o versículo 10. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Irmãos, olha para o irmão do seu lado e fala: você é o fruto do penoso trabalho de Cristo. Fala de novo. Assim, quando você olha para o irmão nessa percepção, você não dá mais valor pelo irmão do seu lado? Nós cantamos um hino que fala o alto preço que Cristo pagou para que eu te chame de irmão. Por que nós desprezamos os irmãos então? Por que a gente desvaloriza as pessoas? Porque nós não temos um sentimento de amor para com as pessoas. O maior mandamento não é amar a Deus e depois amar o próximo como a nós mesmos? Esse é o coração de Deus. E Ele pagou o preço máximo para que você estivesse hoje na presença dEle. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si.
Conectado a esses versículos, nós vemos também 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, que diz: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Vamos repetir essa frase. Por suas chagas fostes sarados. Mais uma vez. Por suas chagas fostes sarados. Muitas vezes, quando estamos insensíveis, nós temos que tomar alguns versículos como nossa oração, irmãos. E esse trecho curto pode mudar o nosso coração. Orarmos ao Senhor. Senhor, eu fui sarado por suas chagas. Hoje eu estou curado porque o Senhor foi ferido na cruz. A minha justiça hoje é garantida porque um dia o Senhor sofreu todas as consequências do meu pecado. Temos que aprender a tomar posse das riquezas que há na palavra de Deus para que a nossa vida possa mudar, irmãos. Para que possamos cumprir o propósito de Deus em nossa vida. Versículo 25. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, os convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Quem é o pastor e bispo da nossa alma? É o Senhor. É o Senhor. Todos podem te abandonar, mas o Senhor nunca te abandona. Todos podem te desprezar, mas o Senhor nunca te despreza. Tanto que Ele deu a vida por você. Ele é o pastor da minha alma, é o pastor da sua alma. Vamos entregar ao nosso pastor. Salmo 23. Nada me faltará. O Senhor é o meu pastor. Ele me leva junto às águas de descanso. Mateus 27. Na cruz o Senhor se entregou por nós. Eu vou ler só Mateus 27, 50. Que nós vemos a entrega do Senhor por nós. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Como Deus, o Senhor se entregou por nós. Estava no plano de Deus. Ele foi obediente até a morte, em morte de cruz. Foi uma entrega voluntária, irmãos. Por isso que hoje, a consagração também depende do nosso coração voluntário. Quando nós lemos aquele versículo que fala sobre oferecer nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, isso é um espírito voluntário. Eu entrego ao Senhor porque eu amo o Senhor. E reconheço que eu não sou mais meu. Não pertenço mais a Satanás, não pertenço mais a este mundo, eu pertenço a Jesus. Porque Ele se entregou por mim e a minha vida hoje é para Ele. Mas o princípio é que primeiro o Senhor se entregou por nós voluntariamente para nos capacitar hoje a nos entregar ao Senhor voluntariamente. Deus deu para o homem o livre-arbítrio. Se você quiser parar de reunir e nunca mais ter comunhão com os irmãos, você tem o direito de fazer isso. Se você quer abraçar o pecado e viver junto com o diabo, você tem o direito de fazer isso. Mas o Senhor é misericordioso e Ele te atrai todos os dias por meio da sua palavra, por meio do seu Espírito, te dando oportunidade para que você possa ter comunhão com Ele. 2 Coríntios 5, 18 nos traz uma verdade fundamental. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou ou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Preste atenção no 19. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Primeiramente, por causa da morte de Cristo, Deus não imputou a mim e a você as nossas transgressões, mas hoje Ele nos dá a responsabilidade de nós conectarmos aqueles que não têm o Senhor ao Senhor, porque nós já fomos salvos e o Senhor quer salvar mais. Por isso que é o ministério da reconciliação. Eu fui reconciliado a Deus por meio de Cristo, e o Senhor hoje te dá
o ministério da reconciliação, que é a pregação do Evangelho, que é testemunhar da vida que nós temos com Cristo, porque Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E Romanos 5, de 6 a 8, eu não vou ler, mas fala que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Morrer por um justo é até mais fácil. Pensa na pessoa que você mais ama e mais admira. Você morria por ela? Agora pensa no pior bandido que você imagina. Você morreria por ele? Cristo morreu por todos. Não dá para entender, irmãos. Esse é o amor de Deus. É um amor ágape, amor incondicional. O Senhor não separou os, entre aspas, os bons dos ruins, e dizer, não, por esse aqui dá para morrer, esse aqui não. Pelo Lucas, eu acho que dá. O Renatão, acho que não. Não, ele morreu pelo Lucas e pelo Renatão. Esse é o amor incondicional de Deus. Ele não imputou a nós as nossas transgressões, mas Deus jogou sobre seu Filho amado as transgressões. É interessante que quando o pai fala sobre o filho, é um relacionamento de amor. Este é meu filho amado. Não era um filho largado. Deus deu o que tinha de mais precioso a favor de você, a favor de mim. Temos que valorizar isso, irmãos. Então tudo isso foi para quê? Para que nós hoje sigamos a Jesus. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Não dá outra percepção quando a gente vê esses versículos, irmãos? Seguir Jesus é a única escolha que nós temos depois de sermos sensibilizados por toda essa história maravilhosa de salvação. A natureza de Deus é luz, é amor, e Deus é espírito. Então, quando nós vemos Jesus vindo para a terra, a palavra se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e realidade. Então, a luz, que é Deus, se manifesta a nós e se torna verdade, se torna realidade. Quando Deus nos ilumina, percebemos a realidade que Deus quer nos mostrar. As verdades que Deus quer nos mostrar, não são as verdades que o mundo nos quer mostrar. Deus é luz, e quando vem a luz do mundo, depois a luz da vida, nós vemos o que Deus pensa. E passamos a viver por meio da sua palavra, verdadeira. E quando o amor de Deus se manifesta, se torna graça. O amor incondicional de Deus se torna graça. Eu não mereço, mas obrigado, Senhor. E essa mesma luz, esse mesmo amor se manifesta através de nós quando nos relacionamos com as pessoas que Deus quer alcançar. Então, luz se torna verdade e amor se torna graça. E quando o Senhor fala em João 8,12, eu sou a luz do mundo, isso tem a ver com deixar Deus nos expor, nos mostrar os nossos pecados. Mas aqueles que foram sensibilizados na consciência e foram embora um a um, e não foram os primeiros a tirarem pedra, viram o seu pecado, mas não permaneceram ali na presença de Cristo. Eles viram a luz do mundo, mas não seguiram a Jesus. Pelo menos a Bíblia não registra que eles seguiram a Jesus. Em que etapa da nossa vida estamos? Senhor, realmente eu sou pecador, isso é muito bom, reconheço a minha fraqueza, mas eu vou continuar no mundo, Senhor. Ou eu vou viver uma vida mediana na vida da igreja, uma vida de mornidão. Claro, irmãos, eu acho que nem sempre é tão consciente esse tipo de decisão. Mas olha para a temperatura da sua vida espiritual agora. Deixa o Espírito Santo te iluminar agora. Você está seguindo a Jesus e está tendo a presença da luz da vida todos os dias da sua vida? Você está andando na luz ou nas trevas?
A luz da vida nos capacita a seguir o Senhor. A luz da vida nos transforma. A luz da vida nos torna úteis a Deus. A luz da vida nos leva a ter uma mudança de maneira que Deus se torna a prioridade em nosso viver. Os nossos pensamentos passam a ser os pensamentos do Senhor. Os nossos sentimentos estão conectados pelo amor de Deus. E Deus pode nos usar sem impedimento, porque nós somos um em espírito e um em alma. Primeira Coríntios 10:16. Aqui é uma oportunidade para nós revigorarmos ou ressignificarmos a mesa do Senhor para nós. Aqui o contexto era sobre fugir da idolatria. Idolatria é adorar o que não é Deus. É a concorrência de todas as outras coisas espirituais que tomam o lugar de Deus no nosso coração. 1 Coríntios 10:16. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Então, o sangue foi o preço que Cristo pagou para nos redimir. Por outro lado, o sangue, olha para o nosso corpo humano, o sangue não nutre, não nos traz oxigênio, nos traz todos os minerais que nós precisamos, o sangue nos cura. A vida é muito ligada ao sangue. E nós participamos do sangue de Cristo. Por um lado, fomos salvos porque Cristo derramou seu sangue na cruz, mas por outro lado, Ele compartilhou conosco a sua vida, irmãos. Nós somos agora da família de Deus, e Deus nos alimenta com a sua própria vida. Tudo que nós precisamos, recebemos por meio de Cristo. O alimento, o oxigênio, a cura, usando a metáfora do sangue, né, os leucócitos, que nos protegem das invasões externas de bactérias, nos traz oxigênio para respirar. Então, por um lado, o sangue nos conecta ao Senhor por meio da sua vida, a morte que nos trouxe a vida e a comunhão do corpo. Nós não podemos mais viver de maneira independente do corpo de Cristo. Cada célula é importante. O coração é importante. O cabelo é importante. O nariz é importante. O rim é importante. O dedinho do pé é importante. O pulmão é importante. A sobrancelha é importante. A córnea é importante. E Deus dispôs cada um de nós, o seu corpo, com uma função, para que ele possa ter uma expressão aqui na terra, para que ele possa fazer a vontade de Deus, para trazer de volta a autoridade e a vida de Deus para essa terra, irmãos. Por isso que nós vemos nos escritos de João que estar na luz tem a ver com a comunhão. Quando nós não estamos na luz, estamos andando nas trevas, nós não temos mais sensibilidade ou participação no corpo, apesar de sermos parte do corpo, porque não estamos mais conectados com a vida que está nos ativando. Às vezes nos tornamos um membro paralisado ou uma célula semi-morta, sem função. Mas é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. E o Senhor sempre é misericordioso. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. E se nós amamos a Deus, nós amamos os irmãos. Se nós amamos a Deus, amamos as pessoas. Amamos aqueles que Deus ainda precisa alcançar. Para finalizar, 1 Tessalonicenses 5, 4-5. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa.
Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Quem me segue terá a luz da vida. Quem segue a Jesus tem uma vida de santificação, uma vida de arrependimento, uma vida de confessar os pecados, uma vida de ter a percepção: Senhor, eu sou um justo, mas o Senhor me justificou, limpa meu coração, me torna santo como Tu és. E quem anda na luz da vida também tem uma vida de comunhão, primeiramente com o Senhor, mas também com os irmãos, com o corpo de Cristo, porque eu não consigo viver de maneira independente. Nós podemos ser salvos, mas podemos estar com uma comunhão fraca. Isso tem a ver com como está a questão de tratarmos as nossas iniquidades diante do Senhor. E quanto mais nós avançamos em nossa maturidade espiritual, mais fina fica a percepção do que desagrada a Deus e do que agrada a Deus. Nessa noite o Senhor quer nos dar um novo início, irmãos, porque Ele está voltando. Quando nós vemos situações de calamidade, como no Rio Grande do Sul, eu pelo menos me sinto numa situação de humildade. Reconhecer que nós não somos nada, irmãos. Isso podia acontecer conosco. Está acontecendo com nossos irmãos. Talvez tem alguns que têm parentes. Quem somos nós? Não somos nada, somos como o pó. Mas Deus nos escolheu. Deus nos salvou para que hoje possamos ser um com Ele, andar na luz da vida, ter comunhão com Ele e cumprir o seu propósito em nossa vida. E o Senhor quer nos conduzir a sermos aqueles que amam a Ele de todo o nosso coração. E quando nós amamos o Senhor, nós temos comunhão uns com os outros. Nós temos comunhão com o Pai e nós dizemos: Senhor, me usa para alcançar aqueles que o Senhor quer alcançar. Aí nós passamos a ter uma vida menos egocêntrica e uma vida de consagração. Jesus é o Senhor. Que tal fazendo uma oração agora? Para que o Senhor mude a nossa vida. Senhor Jesus, obrigado por Tua palavra. Reconhecemos a nossa condição, mas reconhecemos também o Teu amor e Tua misericórdia. Obrigado porque o Senhor pagou o alto preço na cruz para que hoje pudéssemos andar em comunhão contigo. O Senhor tomou sobre si as nossas transgressões e hoje nós somos justificados por meio dessa obra maravilhosa de redenção. Mas além de nós vermos a luz do mundo que nos expõe, nos ensina a andar na luz da vida, para que possamos ser um contigo no seu coração e possamos cooperar contigo nessa terra, para que sejamos aqueles que esperam e apressem a tua vinda. Ao ver a situação deste mundo, nosso coração fica constrangido e nós queremos pedir para que nos uses de acordo com tua vontade. Nos cura, nos perdoa, nos lava. Queremos viver uma vida de reconciliação contigo mesmo, para também sermos ministros da reconciliação. Abençoa a tua igreja, abençoa cada um de nós. Senhor, reaviva o dom de Deus que há um de nós. Se há barreiras, se há pecados, Senhor, confessamos cada uma delas para que possamos ter uma nova experiência contigo. Se alguém está em ti, é nova criação. Senhor, tira as coisas antigas, nos dá uma vida nova. Muito obrigado, Senhor. Amém.